paz do Senhor, queridos. Estamos chegando para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 3, com o seguinte tema: o céu, o destino do cristão. Antes, porém, minha gratidão a todos vocês que têm apoiado de forma maravilhosa este canal. Por favor, continue divulgando este trabalho em suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram. Vamos encher o mundo com a palavra de Deus. Contamos com todos vocês. Este ministério pertence a todos nós. Vamos trabalhar para o Senhor. E agora vamos para a lição de hoje. Paulo ensinou-nos que o homem natural não pode entender as realidades espirituais. Sua mente está bloqueada para tal compreensão. Mesmo assim, sabemos que o sonho de um lugar perfeito encontra-se instalado no coração de todos os seres humanos. E este sentimento é um forte indicativo de que este lugar existe. Hoje, sabemos que este lugar é o céu. O céu é a projeção exata da perfeição divina. É o lugar onde não há nenhuma interferência contrária à vontade de Deus. É o lugar onde a felicidade e a alegria são sem limites. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, abundância de alegrias. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. Todos os esforços humanos em busca da perfeição refletem a realidade do céu. Jesus falou sobre o céu na oração dominical. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10. A vontade de Deus e o céu estão inseparavelmente ligados. Quem não se importa com a vontade de Deus não está apto para o reino de Deus. Ao contrário do que ensinam as correntes ateístas e materialistas, que negam a existência de Deus e a realidade do mundo espiritual, nós cristãos acreditamos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou sobre a realidade do céu e da vida eterna. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versos 2 e 3. Conforme as estatísticas, existem cerca de 750 milhões de ateus no mundo, ou seja, 11% da população mundial. Somente na China existem cerca de 180 milhões de ateus. 85% da população da Suécia não tem nenhuma crença ou não acredita em Deus. Na Dinamarca são cerca de 80%, na Noruega 72%, no Japão 65%, na República Tcheca 61%, na Finlândia 60%, na França 54% e na Coreia do Sul 52%. Segundo pesquisas da Datafolha realizada há algum tempo atrás, 1% dos brasileiros são ateus. Esta é a razão porque o mundo está mergulhado no caos moral e espiritual do tempo de hoje. A maioria dos seus habitantes não se interessa nem pelo céu, nem pela vontade de Deus. Não obstante, estamos aqui para reafirmar, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, as promessas gloriosas do Senhor. O céu existe. O céu é um lugar onde existem ruas, praças, rios, árvores e moradias. O mais importante de tudo, o céu é o lugar onde Deus habita e onde nós viveremos eternamente com Ele. Quando Paulo fala que a nossa cidade está nos céus, ele está se referindo a um lugar onde haverá uma sociedade perfeitamente organizada. Ponto de número 1, céu. O alvo de todo cristão. Definindo o céu. Definir o céu não é fácil. Mesmo aqueles que tiveram as maiores e mais profundas experiências espirituais com Deus, não puderam nos contar ou nos dar uma definição completa e suficiente sobre o céu. Ezequiel, Isaías, Daniel e o apóstolo João tiveram visões celestiais incríveis, mas quando lemos sobre os seus relatos, ficamos com dificuldade para compreender a complexidade de suas experiências. A razão de não compreendermos plenamente as suas visões é que não existe qualquer paralelo entre as coisas terrenas e as coisas celestiais.
Somente no capítulo 4 do Apocalipse, nos versos 3 a 7, João usa a palavra semelhante por 6 vezes. E o que é semelhante não é igual. Algumas descrições de João no Apocalipse são completamente estranhas ao nosso conhecimento. Por exemplo, João diz: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, Apocalipse 4:6. Não conhecemos nenhum mar estático aqui na terra. Todos os mares que conhecemos estão em contínua movimentação. A descrição do céu é parte das coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Portanto, só poderemos compreender o céu pela palavra de Deus e mediante a revelação do Espírito Santo. O céu, conforme o ensino de Paulo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, segundo aos Coríntios 12, de 2 a 4. De acordo com tradições antigas, existem 3 céus. O primeiro céu refere-se ao espaço atmosférico, meteorológico, onde estão as nuvens, onde os pássaros voam e onde encontra-se o oxigênio para a nossa subsistência. O segundo céu refere-se ao espaço sideral, ou planetário, onde estão as estrelas e os planetas. E o terceiro céu é o céu transcendente, metafísico, espiritual, onde Deus habita. Paulo declara ter ido ao terceiro céu, na gloriosa habitação celestial, no lar dos redimidos. A descrição de Paulo sobre o terceiro céu combina com outros textos bíblicos que falam sobre a pluralidade dos céus. Conforme lemos: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Deuteronômio 10, 14. E ainda: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 1 Reis 8, 27. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu e o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adoram. Neemias 9, 6. A gloriosa experiência de Paulo abre-nos uma janela muito interessante sobre o mundo espiritual. Ao mesmo tempo em que ele relata sobre o terceiro céu, ele também diz que esteve no paraíso. Será que Paulo se refere ao primeiro paraíso que existiu na terra? Se for, então Deus o transferiu para o céu depois que Adão foi expulso dali? Essa é uma questão difícil de resolver. Sabemos, porém, que isso não é nenhum problema para Deus, pois ele pode criar quantos paraísos quiser. A revelação que Paulo teve deu embasamento para ele ensinar sobre o céu. Não por acaso que o apóstolo faz constante menção deste maravilhoso lugar em suas epístolas. Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, Romanos 8, 18. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Segundo aos Coríntios 5, 1 e 2. Paulo acreditava na ressurreição dos mortos e na transformação dos vivos como estágios finais dentro do processo redentivo que culminará com a glorificação dos santos no céu. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30. O alvo do cristão. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. A experiência do novo nascimento nos torna filhos de Deus e cidadãos do reino celestial.
A vida cristã não é um fardo, mas uma caminhada feliz em direção à pátria celestial. Devemos adotar o estilo de vida de um peregrino que se encontra longe de sua casa, a fim de vivermos a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O céu não é para todos, apenas os justos entrarão no céu. A Bíblia diz: mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aos Hebreus 12, 22, 23. Quem são os justos aperfeiçoados? São todos aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo, aqueles que foram por Ele justificados. Somente o sangue de Jesus Cristo pode nos limpar de todo o pecado e nos tornar justos diante de Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Se você é um filho de Deus, então o céu será o seu lar e a sua cidadania. Lá você terá todos os direitos e privilégios e o seu nome será devidamente reconhecido. Lá você será amado. Os filhos de Coré disseram: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42, verso 2. Davi também exclamou: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, verso 6. Segundo o escritor aos Hebreus, nós formamos a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Nós somos aqueles cujos nomes estão inscritos nos céus e chegaremos até Deus, o juiz de todos. Tudo isso se tornou possível unicamente por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Sim, assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Lucas 10, 19 a 21. Ponto de número 2, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. O primeiro céu e a primeira terra, que hoje existem, fazem parte da criação que ficou envelhecida por causa do pecado. João está se referindo ao espaço astronômico. Não se trata aqui da habitação de Deus, porque esta nunca foi afetada pelo pecado. A seguir, o apóstolo João contemplou um novo céu e uma nova terra. Do grego kainos, a expressão novo traz ideia de algo que nunca foi visto ou usado antes. A nova criação será surpreendente em glória e resplendor. Porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. O céu e a terra que conhecemos desaparecerão, conforme predisse Jesus. Mateus 24, 35. O apóstolo Pedro também profetizou: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, 2 Pedro 3,13. O lar dos salvos será um lugar totalmente redimido de qualquer mácula ou impureza, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, visto que Deus garantiu: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5. A linda cidade, como nossa nova morada. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Apocalipse 21, verso 2. João teve a visão da cidade celestial, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu sobre a Jerusalém terrestre, e será o lar dos redimidos durante o milênio. As medidas desta cidade
são reveladas no Apocalipse capítulo 21 e correspondem a 2.240 quilômetros de largura, de comprimento e altura, mais de 5 bilhões de quilômetros quadrados, ou seja, 2/3 do tamanho do Brasil, com muros de 70 metros de altura. A Nova Jerusalém ficará suspensa e cobrirá todo o Oriente Médio com a sua sombra. No final, essa cidade ficará para sempre na nova terra. Nesse tempo, o céu e a terra se unirão, formando uma mesma grei. Haverá uma impressionante fusão cósmica, impossível de ser plenamente explicada até que ela se cumpra. Conforme lemos, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, verso 3. Ponto de número 3, céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Salmo 15, verso 1. Qualquer que seja a localização geográfica do céu, o importante é saber que habitaremos no mesmo lugar onde Deus habita. O desejo que o salmista tinha de habitar nos átrios do Senhor se cumprirá no céu, na presença de Deus. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Salmo 84, versos 2 e 4. As lágrimas cessarão, desde que o pecado entrou no mundo. A dor e o gemido passaram a fazer parte da vida das pessoas. Milhares de pessoas sofrem as dores do abandono, da solidão e da incompreensão. O resultado de tudo isso são lágrimas, muitas lágrimas. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22, 23. Em resposta a esse quadro de tristezas e gemidos, a Bíblia promete: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. O céu como repouso eterno. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Miqueias 2:10. Todos nós sabemos que nem sempre o cansaço é consequência de trabalho. Geralmente nos cansamos muito mais com as preocupações do que com o excesso das atividades físicas. Um pregador do passado chamado Baxter enumerou 12 coisas, das quais descansaremos no céu. Descansaremos de todas as dúvidas que nos deixam perplexos. Descansaremos de todos os temores que nos perseguem. Descansaremos de todas as dúvidas que nos deixam confusos. Descansaremos de todos os pensamentos cruéis acerca de Deus, de todos os pensamentos de dúvida a respeito da Bíblia, de todas as dúvidas acerca da providência divina. Descansaremos de todos os abusos e perseguições que sofremos injustamente. Descansaremos definitivamente de todas as tentações que provêm do mundo e também do nosso coração pecador. Descansaremos de todas as divisões e lutas no meio cristão causadas por pessoas carnais. Descansaremos de todas as tristezas causadas pela rejeição que o mundo tem feito a Cristo e a sua obra na cruz. Descansaremos de toda a fadiga, de todo o cansaço, de toda a incapacidade e limitação próprias de nossa estrutura humana. Descansaremos de todo o sentimento de insegurança, de todo o medo, de toda a fome, de toda a velhice. Descansaremos do sentimento de vergonha causado pelas coisas ridículas que o pecado nos faz pensar, falar ou fazer. Descansaremos deste corpo que, à medida que envelhece, se torna um fardo pesado e dolorido. No céu, as pressões dessa vida deixarão de existir. Ali não teremos a preocupação com o dia de amanhã, com a provisão do alimento ou com a segurança da família.
Não ficaremos perturbados com a inflação nem com os roubadores. No céu não nos cansaremos com o perigo iminente das guerras e nem com o contágio das doenças. No céu ficaremos definitivamente livres do jugo da morte, das cerimônias fúnebres, das separações de nossos entes queridos. Todos estes fatores, somados ao corpo do pecado e ao jugo da velha natureza, têm nos causado muita tristeza e muito cansaço mental e espiritual. A promessa de Deus é que no céu descansaremos. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, Hebreus 4:9. O céu será o lugar das recompensas e do descanso, onde não haverá nenhuma ansiedade e todos estarão bem dispostos. Enquanto permanecemos neste mundo, temos que lutar, mas o tempo do descanso está chegando. Os trabalhadores do Evangelho também terão o merecido descanso no céu. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Apocalipse 14:13. Vamos para a conclusão desta lição. As realidades celestiais diferem das coisas terrenas. Para compreendê-las, faz-se necessário entrar na dimensão do Espírito. No céu existem coisas que não são próprias da terra. No céu não existe o formato de tempo que conhecemos. Lá só existe um dia, o dia da eternidade. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. O céu é literalmente um lugar, porém não existem limites geográficos. Uma única mesa no céu pode caber todos os redimidos de uma só vez. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus, Mateus 8:11. Lá também existe um trono, onde todos os salvos se sentarão. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Embora o céu seja um lugar de dimensões infinitas, estaremos sempre perto um dos outros. Com o nosso corpo celestial, deslocaremos rapidamente de um extremo ao outro do universo em frações de segundos e poderemos estar rapidamente em qualquer lugar que quisermos. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. 1 Coríntios 15:40. O homem natural não tem qualquer possibilidade de acessar as realidades celestiais até que ele nasça de novo. Ninguém poderá levar ira, orgulho ou mentira para o céu. Lá só entra amor, paz, santidade e bondade. Aqueles que insistirem em seus maus caminhos ficarão de fora. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:7-8. Finalizando, ninguém irá para o céu pelos seus próprios esforços, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2:8-9. Neste ponto da redenção, precisamos estar convictos de que é o Senhor Jesus Cristo quem opera em nós a justificação e a santificação necessárias para um dia estarmos no céu. Depois que nós entregamos a nossa vida a Ele, devemos prosseguir, crendo, nos submetendo a Ele, porque somente Ele nos aperfeiçoará. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Portanto, amados e queridos irmãos, nós somos o povo que conduzimos, que carregamos esta tremenda revelação e temos essa experiência gloriosa em nossas vidas como uma esperança que nunca poderá cessar, que nunca poderá morrer. Estejamos felizes, estejamos animados, porque
Quem tem tais promessas não pode ficar desanimado. Quem tem tais promessas deve levantar a sua cabeça e glorificar o Deus dos céus e da terra. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu e o Senhor nos deu o status e a posição de filhos dele. Agora caminhamos para o céu. Como disse João, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque assim como Ele é, o veremos e seremos semelhantes a Ele. Que Deus nos abençoe a todos e nos guarde no seu santo e precioso amor. Hoje sempre te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.